ou agora normalizou. Deus, você vai assistir pelo Facebook, Comunidade Batista Ebenezer, CBE, Facebook. Você vai cultuar a Deus, né? Participar pelo Facebook. Mas eu quero trazer uma palavra de fé para você. Queria que depois você editar lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Fala sobre a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sejamos com fé em tudo aquilo que nós temos que fazer. Mesmo que toda circunstância seja contrária para você, aos olhos humanos, Deus é poderoso para agir e reverter a situação. A palavra de Deus diz em Isaías que ele fala assim: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir, não tem nenhum poder, juntando todos os poderes, entre aspas, deste mundo, não é possível abater o poder do Deus Altíssimo. Então tenha fé, vamos cultuar a Deus, vamos adorar, então esteja conosco, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Vamos adorar junto ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus Santo, te adoramos na beleza da tua santidade. Clame ao Senhor para que Ele entre na tua casa e Ele invada todos os cômodos, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo que encha o ambiente da tua casa com a glória. Existe uma glória neste lugar e essa glória vai te alcançar nessa noite, em nome de Jesus. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás assentado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar, enche este lugar, Senhor. Enche a minha vida, Senhor Jesus. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tu que estás assentado sobre os querubins, esse é o nosso Deus. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, Jesus. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo,
Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar, enche este lugar. Enche a minha vida. Oh, vem, vem, Senhor. Vem neste lugar. Enche este lugar. Senhor, enche, enche, enche este lugar. Enche a minha vida. Fala que é para encher, nós estamos dizendo: Senhor, vem, toma todos os espaços até transbordar. Nós estamos dizendo para Ele que Ele tem liberdade em todas as áreas da nossa vida, sabe, em todo lugar. Ele tem liberdade para mudar quem nós somos e nos transformar em quem Ele deseja que sejamos. Quando a gente diz que Ele tem liberdade, Ele vem, nos molda, muitas vezes nos quebra, mas nos faz de novo. E todas as vezes que isso acontece, nos tornamos melhor do que nós somos. Nos aproximamos da imagem e semelhança de Jesus, a qual nós fomos criados e o pecado nos afastou. Diga para o Espírito Santo que Ele tem liberdade na tua casa. Diga para Ele que Ele tem liberdade no seu coração. Que Ele tem liberdade para colocar um espelho na tua frente e te mostrar quem você realmente é. Porque Ele é assim. Ele nos quebra e nos faz de novo. E nos faz de novo. E nos faz de novo. Diga para Ele: Senhor, o Senhor tem liberdade para me ensinar a ser mãe. O Senhor tem liberdade para me ensinar a ser filha. O Senhor tem liberdade para me ensinar a ser serva. Eu estou em um processo. E nesse processo, o nosso objetivo é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua habitação. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Quando nós damos liberdade, o Senhor faz assim. Ele começa a alinhar a nossa vida com a vida dele. O desejo do coração de Deus é que eu e você tome posse desse Espírito que está sobre nós. E comece, e a gente precisa começar a exercitar isso, a permitir que o Espírito Santo flua através de nós como um rio de águas vivas. Se você parece um rio de água parada, se você parece mais um poço nessa pandemia, de água que não está boa para beber, de água que não está boa para fazer nada, essa noite o Senhor deseja agitar estas águas, porque de você, de mim, precisa fluir rios de águas vivas. E se você for levado nesse tempo a um hospital, flua com um rio de vida. Se você for levado, eu não sei, a visitar alguém aí em algum lugar que você não queira, flua vida por onde você passar. Deixa o Espírito Santo agitar essas águas paradas da sua vida e levar para longe aquilo que não presta e trazer um rio de água fresca, um rio que gera vida. A Bíblia diz que quando esse rio começa a fluir de nós,
por onde Ele passa, tudo transforma. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Agita as águas paradas da minha alma e me leva como o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com seus braços de amor, me abraça com os teus braços, com a tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Me envolve em quem tu és. Obrigado, Senhor. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o
teu Espírito. Eu fico imaginando essa cena desse leão, do leão da tribo de Judá, saltando, pulando, correndo ao nosso encontro, saltando sobre a nossa incredulidade, saltando sobre o nosso egoísmo, saltando sobre o nosso medo. E quando ele se aproxima da gente, ele não vem para nos atacar, ele vem para nos abraçar. O amor de Deus é como de um pai e de uma mãe, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. É violento, porque é forte, e nos alcança, e nos abraça, e nos envolve, e nos constrange, e coloca o seu Espírito em nós. Teu amor é como De um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum. é o leão da tribo de Judá. Violentamente persegues e me abraças. Ele me envolve. Me envolves Esse é o em nosso quem Deus. tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente, Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Nos envolve, Senhor. Nos envolve, Senhor, com seus braços de amor. 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 os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, tem sido dias maus, mas quando olhamos para o céu, nós confiamos no Teu amor, que vem ao nosso encontro, Senhor, e nos constrange. Ainda que a gente passe para o vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, e nós não seremos abalados. Não tem vírus que vai nos abalar, não tem doença que vai nos fazer recuar, não, não, porque nós temos um Deus que está acima de tudo, que está acima de todos, que não perdeu o controle nem do mundo, nem da nossa nação. A nação brasileira está nas palmas das mãos do Senhor, e nada a abalará.
Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, Jesus. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, Declare: não temerá, não não temerá. temerá o nosso coração. A esperança nasce com Deus é por nós. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Brasil, os seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Assim diz o Senhor. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, o Deus da glória, Deus de poder, de majestade. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Aleluia. Quero convidar você, meu querido, a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Hebreus capítulo 11. Do versículo Hebreus capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 20. Hebreus capítulo 6, do 11 ao 20. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor agora, através da sua palavra, não é? Da mensagem. Nós devemos ter sede pela revelação de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor diz aqui, a partir do versículo 11, do versículo 6, do capítulo 6 de Hebreus: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e para eles o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar meditando nesta noite sobre o tema a esperança cristã. Vivemos momentos difíceis. Aliás, nós, enquanto vivemos nesta terra, teremos sempre às vezes momentos difíceis, lutas. Algumas nós somos vencedores, outras nós somos aparentemente derrotados, porque o Senhor nos dá a vitória. Mas nesses dias, nesses meses, estamos vivendo momentos terríveis, não só o Brasil, mas também alguns países, sobre a pandemia do coronavírus. E a nossa fé, a nossa esperança, a esperança cristã, ela precisa estar fundamentada em algo sólido. E algo sólido somente na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Algumas pessoas, queridos, são por natureza otimistas. É o seu temperamento natural. Outras são pelo mesmo motivo pessimistas. Geralmente as pessoas conseguem aquilo que esperam. Entendo que existem homens que vê um roseiral em termos dos seus espinhos. Outro só vê rosas. Um homem pode ver o lado escuro da nuvem
enquanto o outro procura o horizonte azul. Então a esperança verdadeira nunca pode basear-se na perspectiva da subjetividade pessoal, no temperamento particular. Aquele cuja esperança não tem outra base a não ser um espírito otimista, em geral, está se apegando a uma esperança falsa, pois a única esperança válida é a esperança cristã e o temperamento não é a sua origem. Nós vamos discorrer alguns subtópicos desta palavra hoje. Eu quero dizer para você, depois se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode ver aí, pesquisar, ou melhor, pode conferir. A esperança cristã, ela surge da fé. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Queridos irmãos e amigos, nós somos admoestados a ser imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Isso tanto eu quanto você, todos nós somos admoestados a isso, a sermos imitadores dessas pessoas. E a grande característica da esperança cristã é que ela é uma consequência da fé cristã. A esperança cristã é uma consequência da nossa fé, da fé em Deus, da fé em Jesus. Diz que a esperança produz uma certeza completa, que por sua vez estimula o discipulado audacioso, pelo que a fé é a mãe da esperança, como está lá no versículo 11. Então a esperança, meu querido, ela é mantida viva, porque a fé, ela resiste a todos os desapontamentos. Nós temos vivido dias, como eu já disse aqui, terríveis. Todo mundo com medo, e na verdade nós lutamos com um inimigo invisível, que você não consegue vê-lo. Mas nós temos também, querido, presta atenção, um Deus invisível, poderoso, mas que se faz presente entre nós, porque há a promessa dele escrita em sua palavra. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Nós temos um vírus invisível, mas nós temos um Deus invisível que é poderoso a todas essas coisas. E aqueles que estão firmados no Senhor, precisa acreditar, ter fé, a esperança cristã, fé depositada no Deus Todo-Poderoso, que cuida e guarda aqueles que o buscam e temem o seu nome. Então, querido, veja bem, a esperança é mantida viva porque a fé resiste a todos os desapontamentos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé, eu quero te dizer, não é um otimismo pessoal. É uma fé no Filho de Deus. É uma fé em Jesus. É uma fé que precisa ser inabalável. E Abraão é o exemplo máximo disso. Dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O versículo 12, Abraão herdou a promessa porque ele teve fé. Amém? A fé, ela resiste a todos os desapontamentos, todas as dificuldades, todas as lutas que Abraão teve, todos os problemas que surgiram diante dele. Ele teve fé no Senhor, que deu a ele a vitória. Então, querido, eu quero desafiar a você a ter a fé de Abraão, mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as lutas, de toda a pandemia, de toda a escassez, de toda a dificuldade. Creia no poder de Deus, que pela paciência nós podemos herdar a promessa. A promessa é nossa e vamos sair dessa situação da melhor maneira possível, porque o Senhor está conosco. Então veja bem, querido, a promessa de Deus feita a Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 7, e o capítulo 22, versículo 16, foi uma promessa a longo prazo. Uma promessa a longo prazo que exigia paciência. E veja bem, e a palavra grega, traduzida como paciência, ela é composta por duas palavras, macros, que significa longo, e tumos, que significa espírito. Então Abraão era um homem de espírito longo, disposto a esperar pelas promessas de Deus, como está lá no versículo 15 de Hebreus capítulo 6. E ainda, querido, eu quero te dizer
que a esperança cristã é a oferta de Deus que está de pé. Veja o versículo 18. A fé, a esperança cristã é a promessa de Deus. Diz assim o versículo 18: para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então veja bem, eu quero te dizer algo, que o escritor de Hebreus, ele fala literalmente da esperança como a esperança colocada em pé diante de nós. Então veja bem, Deus coloca diante de nós essa esperança. Podemos ignorá-la, você pode recusá-la, você pode desprezá-la, mas Deus continua propondo-a para você, para mim, como esforço para chamar a nossa atenção, enquanto a nossa ampulheta ainda contém alguns grãos de areia. Ele coloca essa esperança de pé diante de mim, diante de você, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 18. Então, Deus não é homem que minta, tá, querido? Desde a entrada do pecado, as pessoas têm lidado com a doença e também com a morte. A queda do homem também deixou as pessoas doentes espiritualmente, vítimas dos enganos tentadores de Satanás. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23. Assim diz, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E o nosso último compromisso aqui nesta terra, meu irmão, é com a morte. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27, e como o homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo após o juízo, então o último compromisso que eu tenho, que você tem, que nós temos aqui nesta terra, é com a morte, mas ela foi vencida por Jesus. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a morte, o teu agrilhão? Veja bem, querido, todo lugar vazio no círculo familiar, toda cadeira vazia à mesa, através do seu silêncio, proclama o fato da morte. A única resposta à morte é a esperança que Deus nos propõe. É a única resposta que temos para a morte, a esperança da vida eterna, porque diante da vida eterna, a morte não existe. Então, colocamos na terra fria os restos mortais de nossos amados que estão salvos, mas Deus promete a ressurreição. Amém? Eles estão ausentes do nosso círculo familiar, mas a promessa de Deus é de que eles estão com Ele, lá em 2 Coríntios 5, 6 e 8. Tragada foi a morte na sua vitória. 1 Coríntios 15, 54. A morte desaparece na presença da vida eterna, meu querido. A morte não existe, ela desaparece. Porque o que você acha que é a morte? Morte é você viver distante de Deus. E você pode estar vivendo esses momentos distante dele. Está morto espiritualmente. Morte está você partir para a eternidade sem estar com Deus. E eu quero dizer para você que Jesus foi o caminho. Ele é o caminho para a vida eterna. Então a esperança cristã é uma âncora em meio às tempestades da vida. Como já disse, nós estamos vivendo tempestades da vida, não só agora, mas em toda a nossa existência. Você já parou, querido, para você analisar, refletir, desde quando você começou a entender as coisas, quantas lutas você já passou? Quantas dificuldades você já enfrentou? Mas você venceu, você está aí, está podendo estar conosco, amém? Então, a esperança cristã é uma âncora em meio às tempestades da vida. Desde o momento em que homens construíram navios e navegaram os mares, a âncora se tornou um símbolo de esperança. O que é uma âncora? Em todos os cais tem lá algo fincado, geralmente no mar Mediterrâneo era muito comum colocarem pedras pesadas, e ali, quando o navio chegava, amarrava-se uma corda no navio e atracava ele para ficar com segurança ali no cais. Tá? Então, era âncora. Então, veja bem. Então, desde que os homens construíram navios e navegaram, a âncora se tornou um símbolo de esperança. Epiteto, um grande filósofo, ele escreveu o seguinte: um navio nunca deveria depender de uma âncora só, nem a vida de uma esperança só. Pitágoras, também um grande filósofo,
Ele diz: a riqueza é uma âncora fraca, a fama ainda mais fraca. Quais as âncoras que são fortes, então? Eu te pergunto. Vou te dizer: a sabedoria, a generosidade e a coragem são as âncoras mais fortes que pode existir. Estas são as âncoras que nenhuma tempestade pode abalar. Te digo uma coisa, meu querido: a Bíblia está acima da sabedoria pagã e declara que a esperança cristã é uma âncora da alma segura e firme, como está no versículo 19. Diz assim: essa esperança é para nós âncora da alma segura e firme. Então, querido, a única posição segura, veja bem, a única posição segura está fora do domínio físico a que estamos submetidos. A única posição segura, ela está fora desse domínio físico em que nós estamos submetidos. Este mundo está ficando velho. Ele está como uma roupa esfarrapada. Veja, ele passará logo. A Bíblia fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Como crentes, a nossa esperança está ancorada no eterno. Aleluia! Está além do mundo físico, porque a posição, veja bem, nós só estamos seguros na eternidade, no eterno, não nas coisas deste mundo, tá? Veja bem, está firmada no céu. O escritor de Hebreus usa a figura de Santo dos Santos para descrever isso. Ele diz no versículo 19, a parte final: a qual temos como âncora da alma, seguro e firme, e que penetra até o interior do véu. Então o escritor dos Hebreus usa a figura do Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? O que é o Santo dos Santos? Era um pequeno santuário interno do templo, contendo a arca do pacto, cuja tampa era o próprio propiciatório. A arca era um lembrete constante da presença de Deus. Um pesado véu de um palmo de espessura, precisando de 300 sacerdotes para carregá-lo, separava a congregação dos santos dos santos. E somente um sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, isso somente uma vez no ano, no dia da expiação, para fazer uma intercessão através do sangue de um bode oferecido em sacrifício. Veja bem, Hebreus 6, 19 e 20, o Santo dos Santos é o próprio céu, como diz aqui. A esperança cristã está ancorada no céu, não está aqui, na realidade invisível. O véu não é mais um tecido grosso, mas sim a nossa limitação humana. A nossa visão é embaçada pelas escamas mortais sobre os nossos olhos. Não podemos ver a pedra sólida que segura a nossa âncora, mas ela está lá além do véu mortal. Nós não podemos ver essa pedra que está segurando, essa âncora que está nos segurando, mas está lá firmada nos céus. Há uma promessa, meus irmãos, e vale a pena. A Bíblia fala: bem-aventurados aqueles que não viram Jesus, mas creram em suas palavras. Então veja bem, a nossa âncora está firmada nos céus, no invisível, está além da perspectiva humana. Então, as instituições para doentes mentais estão cheias de pessoas que arriscaram tudo em esperanças construídas por elas mesmas. Então eu vou repetir: as instituições para doentes mentais estão cheias de pessoas que arriscaram tudo em esperanças que elas mesmas construíram para elas, de um tipo ou de outro, e que não puderam suportar a experiência frustrante de ver essas esperanças desaparecerem. E sabe o que aconteceu? Âncoras que se desprenderam levaram as pessoas às drogas, ao álcool, à prostituição e finalmente ao depósito de lixo da vida. Paulo lembra-nos que somos libertos do desespero ao nosso redor pela nossa esperança, porque na esperança fomos salvos, Romanos 8, 24. Então, querido,
se você constrói a sua esperança no seu otimismo, você vai frustrar. Eu frustrarei. Por isso a minha esperança tem que estar firmada no Senhor Jesus, porque Ele nunca vai nos decepcionar, Ele sempre nos dará a vitória. A esperança cristã é uma pessoa, e é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a nossa esperança. Versículo 19 e 20 diz assim: essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja bem, querido, quando Sócrates, que era um grande filósofo também, morreu, ele disse a seus discípulos o seguinte: tenho fé no futuro e acho que vejo ilhas douradas. Ele vai concluir: mas se tivesses um navio mais firme ou uma palavra mais forte. Através de Jesus temos uma palavra mais firme, uma palavra mais forte e um navio mais firme. Temos uma fé viva, porque Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia e vive eternamente. A Bíblia fala que Jesus é o precursor. Precursor é entendido como aquele que age de uma maneira muito rápida. Como eu disse, a maioria dos portos do mar Mediterrâneo tinha lá uma âncora firmada. E quando os navios estavam chegando, e quando havia tempestade, a tempestade, o vento, a onda, começava a bater os navios para todo lado, era arriscado. Então aquele precursor, ele pegava uma corda, amarrava naquela pedra firme e saía numa velocidade rápida, nadando, correndo. Ia lá no navio e amarrava no navio para que o navio pudesse ser trago ao cais com segurança e manter-se em segurança. Aleluia. Jesus de Nazaré, a Bíblia fala que Ele é o precursor e Ele foi com velocidade aos céus para nos atracar com as cordas de amor, para que nós cheguemos em segurança lá na eternidade. Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da situação. Nada pode e foge do domínio dele. Eu te digo, meu irmão, se você está com Deus, eu digo isso pelo seguinte: não é aquela pessoa que tem um título de crente, mas vir com um pé lá no mundo, outro dentro da igreja, pecando, fazendo um monte de coisa errada. Esses não têm nenhuma segurança, porque não está debaixo da cobertura de Deus, porque não obedece a Deus. Mas se você ama a Deus e teme a Ele, só vai te acontecer se Ele permitir, porque Ele é dono da vida, Ele é Senhor de todas as coisas. Se Ele quer que você vá hoje, amém, é a vontade dEle, mas ninguém vai sobrepor a vontade do Senhor sobre a tua vida, porque você pertence a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Então, veja bem, a nossa esperança é o Salvador Jesus. Quando Cristo ascendeu-se aos céus, a nossa fé foi plantada firmemente no céu, meu irmão. Ele foi aos céus e plantou a nossa fé lá. Diz o versículo assim: até o interior do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre. Jesus é o nosso precursor. No uso daqueles dias, a palavra precursor, como eu já disse, era usada como adjetivo, significava avançar com grande velocidade. Jesus abriu o caminho para o céu. Veja bem, Ele abriu o caminho. Ele caminha para Deus. Na verdade, Ele se tornou o caminho para Deus. A nossa esperança está ancorada no céu por causa de Jesus, meu irmão. A nossa esperança está ancorada no céu por causa de Jesus. Não é pelo meu otimismo, é pela fé em Jesus. A nossa âncora está nos céus, porque Jesus foi o precursor. Ele foi com velocidade.
e firmou ela no céu. Então, meu querido, a nossa esperança está em Cristo, a quem estamos amarrados, que nos leva para o nosso porto celestial com segurança. Tá? A morte de Jesus foi o sacrifício pelos nossos pecados, abrindo o caminho para o perdão e também para a vida eterna. Jesus é o nosso Senhor. Essa esperança viva é para nos apropriarmos dela, queridos. Ela é colocada diante de todas as pessoas. Essa esperança Deus a coloca diante de todas as pessoas, mas só é alcançada por aqueles que abandonaram todas as outras ofertas de esperança e renderam-se a Jesus. Ela pertence àqueles que se refugiam em lançar mão da esperança proposta. Veja que Cristo é o único refúgio para as pessoas pecadoras. A única esperança é viver sem Cristo, é viver sem fé. Uma entrega confiante a Cristo permite que Ele entre em nossas vidas como Senhor. Cristo em vós, esperança da glória. Como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Então, querido, creia. Não importa o que está acontecendo. Não importa. A minha vida e a sua vida está escondida em Deus. Jesus abriu o caminho, Ele foi com velocidade aos céus e plantou lá a nossa fé. A âncora que nos assegura a eternidade está no céu, não está nesse mundo. É Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu irmão, em nome de Jesus eu te exorto, tenha fé em Deus, para de ter medo, para de ficar tremendo, para de ficar reclamando, creia no poder de Deus, que a sua vida está guardada nele. Ou você crê, ou você não crê, meu irmão. Você e eu não podemos viver como um homem natural, precisamos viver pela fé. Vivemos pela fé no Filho de Deus. Senão não adianta eu ser crente. Eu creio no poder de Deus, eu creio nas suas promessas, eu descanso nas suas promessas. Então vou tentar viver a minha própria vida pela dimensão do meu entendimento. Então quero dizer, para finalizar, a nossa esperança cristã, a característica dela é a nossa fé, baseada na nossa fé. E essa esperança e essa fé está firmada nos céus. Nos céus, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Não saia, por favor, nós ainda vamos adorar e logo após nós estaremos fazendo algumas considerações e terminando assim com oração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por nos acompanhar. Jesus é lindo e Ele tem o plano perfeito. Ele é o plano perfeito para mudar a minha e a sua história. Enche o teu coração de fé, meu irmão, e creia que quando tudo parece acabado, Jesus vem e começa a escrever tudo de novo. Para salvar, um pacto para selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou.
nos salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, eu quero pedir aqui a você que esteja se inscrevendo na página, tá, da igreja e também na página do apóstolo Jonadir Cardoso. Você vai no Facebook, né, Comunidade Batista Ebenezer, aliás, no YouTube, Comunidade Batista Ebenezer _oficial, e se inscreva lá. Nós precisamos de 1000 seguidores para transmitirmos também pelo YouTube. Então, quero pedir a você que faça isso se você ainda não fez. Motiva, manda os seus contatos pedindo que nos ajude para alcançarmos esse propósito, tá bom? Você pode assistir esse culto na íntegra lá no YouTube, logo daqui umas 2 horas vai estar lá postado com toda certeza. E também no Facebook, Comunidade Batista Ebenezer _CBE. No Facebook, você tem que colocar Comunidade Batista Ebenezer _CBE. No YouTube, Comunidade Batista Ebenezer _oficial. Tá, irmãos? E a página do apóstolo Jonadir Cardoso. Se inscreva lá também, esteja nos seguindo. Tem muitas coisas interessantes lá da parte de Deus para nós, tá bom? Eu quero aqui já agradecer mais uma vez a sua participação, por estar nos seguindo, acompanhando, né? E adorando, cultuando ao Senhor junto conosco. E terça-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente por mais um culto online. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, seus projetos. Que a graça do Senhor e as boas mãos do Senhor esteja continuamente sobre você, sobre tudo aquilo que é seu. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti por esta noite, por tudo aquilo que nós
tivemos o privilégio de estarmos vivendo nesses momentos, nessas 1 hora e meia aqui. Queremos te louvar também pelos nossos amigos e irmãos que estão em suas casas, mas com toda certeza, o Senhor também falou de uma maneira tremenda, através dos louvores, através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, seja conosco, guarda-nos, livra-nos de todo mal, que as tuas mãos continuem estendidas sobre nós. Queremos ainda, meu Deus e meu Pai, te pedir na pessoa do teu Espírito Santo, Senhor, seja consolando e confortando as famílias, os amigos e os irmãos de famílias enlutadas. Que a tua graça esteja sobre nós e te pedimos a tua proteção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Então até terça-feira, querido, se Deus assim nos permitir, no nome de Jesus. Ficam na paz do Senhor Jesus.